Pronto, gente, vamos começar então. Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Marcos e estou com um desafio grande de conversar hoje com vocês sobre comportamento suicida, gerenciamento e comportamentos suicidas de líderes religiosos. E aí, a gente propôs esse tema, né, quando a fé não sustenta, justamente para dar uma provocada em cima da temática. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro, me apresentando, eu sou Marcos Grego. Eu estou fazendo doutorado em psicologia na UFRN e eu pesquiso o suicídio de líderes religiosos. Eu fiz meu mestrado na UFRN também. Eu pesquisei sobre religião e dependência química, né? Como os espaços de recuperação do dependente químico, eles tratavam seus dependentes. Eu fiz uma especialização em gestão de projetos para poder trabalhar na instituição que eu trabalho hoje. Eu estou terminando o curso de psicologia, minha segunda graduação. Hoje eu sou um pesquisador em saúde mental, religião e cuidado pastoral. Tem sido o meu foco de estudo. Sou gestor de uma igreja, de instituição religiosa. E aí eu tenho uma experiência voltada muito com líderes, com a comunidade em geral, e formação e cuidado desses líderes. E aí, de umas semanas para cá, eu tenho criado assim, uma paixão muito grande por novas tecnologias IA aplicadas à psicologia. Tem sido algo muito desafiador e muito interessante poder estudar sobre isso, né? Tanto que eu e Gia, a gente está escrevendo um artigo sobre a Grief Tech, né? Que são as tecnologias do luto, como é que elas estão alterando a realidade da experiência do luto, né? Então, esse é um pouco do panorama, isso aqui é um pedaço de quem eu sou, tem muito mais coisa, tem muito mais por trás, mas é só uma fatia para a gente poder começar a nossa conversa. E o que que a gente vai ver aqui hoje, né? A gente vai conversar sobre saúde mental, isso é muito importante. Quando a gente fala sobre suicídio, nós estamos falando sobre saúde mental. Então, a gente vai estar falando sobre isso e vamos conversar sobre vida. Conversar sobre vida de homens e de mulheres que muitas vezes lideram comunidades e que são invisibilizados, não são vistos, as suas dores não são observadas, né? Porque eles têm que manter um papel. Então, a gente vai estar discutindo e trabalhando um pouquinho sobre isso hoje. E aí, eu quero começar com vocês com uma pequena provocação. Vocês viram o tema da nossa roda de conversa, né? E eu queria justamente perguntar para vocês o que que vocês acharam desse tema e como é que essa frase chega para vocês, quando a fé não sustenta. Aí eu queria assim, duas ou três pessoas pudessem abrir o microfone e conversar comigo sobre como essa frase chegou para você, quando a fé não sustenta. E aí, alguém conversa comigo? Boa noite. Boa noite, Cláudia. Estou falando aqui do Rio de Janeiro e fiquei muito intrigada com essa temática, com esse título, porque ainda é um tabu muito grande se falar sobre a morte, né, no contexto seja qual for, ainda se tem muito tabu e resistência em falar sobre ela. Mas em suicídio, dentro da questão de fé religiosa, quando a fé não é um sustentáculo mais, para mim eu fiquei muito intrigada para ouvir o que, que você tem a dizer, né, num cenário em que pouco se fala em suicídio, né, ou quase nada. Né? Então eu fiquei bem intrigada para ver o que, que vem daí. Ok. Mais alguém? Boa noite, Boa Marcos. noite. Falaram duas. Eu não consegui ver quem falou. Eu falei, Luciana, Vamos lá. E aí, tudo como é que chegou bem? essa frase para você? Tudo bem? Tudo jóia? Eu falo aqui de Curitiba e é um tema muito necessário, embora tabu, né? Porque é como se líderes religiosos não adoecessem, como se líderes religiosos não fossem humanos, né? É quase que é revestido de uma sacralidade como se as pessoas estivessem imunes, né, a qualquer tipo de enfermidade.
sociedade, seja ela biológica e mental. Mas quando a gente fala de saúde mental, ou de doença mental, ou enfim, sofrimento psíquico, né? Acaba sendo muito difícil nesses ambientes, né? Porque, primeiro, se entende hoje que a fé, ela é um recurso de enfrentamento, que pode ter muitos efeitos positivos, mas também pode trazer muito sofrimento, né? E isso não é diferente também para as pessoas religiosas, né? E especialmente quando a gente fala de pessoas que se dedicam mais diretamente à religião, sejam sacerdotes, pessoas consagradas, pastores, religiosos, né? Então, é muito importante trazer isso, né, como sociedade, discutir isso, porque acontece. A gente pode até não saber, pode até não se falar, mas acontece, né? E eu acho que, né, as pessoas que estão aqui, que se interessam pelo tema, profissionais também da psicologia, precisam, né, falar e também se preparar para poder acompanhar pessoas também religiosas, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante, fiquei muito intrigada, e eu acho que é um espaço muito legal. E a psicologia propõe falar sobre isso também, né? Você é doutorando em psicologia, então a gente sabe também que, né, os terrenos da psicologia às vezes são um pouco áridos para a gente trazer alguns assuntos, embora sejam, né, do campo de atuação da psicologia. Então, que legal, Marcos, que bacana que você está nessa empreitada aí. Eu acho que vai ser bem interessante a gente poder discutir sobre isso. Vamos lá. Então, essa frase ela foi colocada de propósito, para que a gente pudesse pensar. Porque essa frase, muitas vezes, ela carrega um estereótipo. Ela vem com um estereótipo por trás. Uma pessoa que tem fé, ela é uma pessoa que vai passar por qualquer problema, qualquer dificuldade. E uma pessoa que não tem fé, ela não vai conseguir passar por qualquer problema, qualquer dificuldade. Então, a provocação que eu trago inicial é para a gente poder pensar um pouquinho quando a fé não sustenta. E é a gente pensar que essa frase ela tem um problema nela. E quando a gente pensa em problema nessa frase, é olhar para esse estereótipo que aparece. O que ela traz? Que o suicídio é um problema de falta de fé. O suicídio é um problema de falta de fé? A gente tem que parar para pensar sobre isso. Porque quando a gente simplesmente joga nesse âmbito que o suicídio é um problema de falta de fé, a gente vai condenar muita gente que passa por adoecimento mental a uma cura, entre aspas, entendam por aí, uma cura voltada para a fé. E aí essa questão desse estereótipo marcado mostra que quando a fé não sustenta, a pessoa vai se matar. Então, se é uma pessoa que está com a fé viva, uma fé ativa, como eles colocam, a pessoa vai estar bem. E quando a pessoa não está com essa fé viva, ela vai se matar, como se fosse uma regra. E ainda traz outro estereótipo, outra complicação. Quem não tem fé vai sempre se matar? É algo complicado a gente ver isso. E aí essa frase, ela nos coloca para perguntar sobre o que é fé. Para eu poder falar sobre o suicídio de pastores, de líderes religiosos, de padres, eu tenho que entender essa questão da fé, porque é essa fé que faz uma divisão entre o que nós podemos falar sobre suicídio dentro de uma comunidade religiosa ou não. E é falar sobre essa fé para a gente poder entender, certo? E eu queria começar com isso. Queria partir disso, que é o primeiro momento que a gente vai estar discutindo, que é o que é essa fé na vida desse líder religioso, né? Fé é aquele negócio que é ligado à religião? Temos duas coisas aqui, fé e religião. Ou é aquele negócio que é ligado à religiosidade? Ou é espiritualidade? Então, nós temos três palavras aqui que aparecem geralmente ligados à fé. E que às vezes a gente pensa que religião, religiosidade e espiritualidade é a mesma coisa. E não são. E é muito importante a gente distinguir o que cada um é para que a gente possa entender onde é que a gente está colocando os nossos pés na parte do suicídio de líderes religiosos. A gente vai categorizar e organizar esses termos. E eu vou estar trazendo para a gente discutir
sobre esses termos um sociólogo, Peter Berger. Ele tem um livro chamado Dossal Sagrado. O livro fala sobre religiosidade, espiritualidade, e ele mostra como a religião ela vai trabalhar na normatização das nossas vidas. E é muito importante a gente entender isso. O que vem a ser fé? A gente vai tratar sobre religiosidade. Opa. Religiosidade. Religiosidade, segundo Berger, é a experiência e a prática religiosa enquanto inserida em estruturas sociais, certo? Culturais e institucionais. Religiosidade, portanto, não é apenas crença interior, mas é também uma participação em sistemas simbólicos, rituais, comunidades, instituições que vão sustentar esse nomos. Para Berger, esse nomos é uma ordem de sentido. Então, religiosidade é uma prática de uma religião. O que vem a ser uma religião, que está aqui embaixo, é literalmente esses sistemas simbólicos, rituais, comunidades e instituições que formam um nomos. E aí eu quero que vocês pensem em religião não somente como igreja. Às vezes o pessoal diz, não, religião só tem que... Não, não é isso. Nós temos essa estruturação de religião através das igrejas, que seguem uma fé, que seguem um dogma, mas também temos comunidades que se juntam em torno de uma fé, de um dogma. E aí, o Peter Berger, a gente consegue ver na sua sociologia da religião, uma ampliação do que pode ser tido como religião. Até algumas ideologias que têm sistemas simbólicos, rituais, suas próprias comunidades, eles fazem um nomos acontecer. E muitas vezes as pessoas que estão inseridas no sistema ideológico, eles seguem uma religião, só que não tem esse nome. Então, quando a gente pensa em religião, é esse conjunto de coisas que determinam como nós devemos viver e agir. E quando nós pensamos em religiosidade, é a vivência dessa religião, certo? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de uma experiência individual, de abertura a algo transcendente, que pode ser ou não ligado a uma religião, certo? A espiritualidade é algo mais interior, voltado da minha relação com algo para além de mim. Diferente da religiosidade, que a religiosidade é socialmente estruturada, que está ligada a uma religião, a espiritualidade se manifesta em vivências interiores, em uma busca de sentido da vida, em uma relação com a transcendência. Então, pessoas que são espiritualizadas não necessariamente têm contato com uma religião. Elas têm uma vivência interior que busca um sentido para suas vidas que ultrapassa os limites do eu, transcende para além. Ainda que, em alguns momentos, ela possa conversar com alguns símbolos e algumas narrativas religiosas, mas não é necessariamente obrigado a ter isso, certo? Em um pequeno resumo, a religião é um sistema, são sistemas, instituições, tradições, dogmas. É algo maior, que institucionaliza uma prática. A religiosidade, numa dimensão coletiva, visível, socializada, que está ligada a essas instituições, essas tradições, essa plausibilidade cultural. É uma vivência nessa realidade da religião. E a espiritualidade, ela é muito voltada a uma dimensão subjetiva, pessoal. É uma dimensão experiencial, que é ligada à minha percepção, à percepção do sujeito, que transcende. E alguns sinais que apontam para além desse mundo imediato. Nesse sentido, o que seria a fé? O que vem a ser a fé? E aí, eu gosto muito da aplicação da fé, da definição dos cristãos, que eles falam da fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No grego, na tradição cristã, é o pistis, que é fé, confiança, fidelidade. No grego, essa palavra tem um sentido de continuidade. Não é algo estático, algo parado, certo? Alguns autores cristãos, eles dizem que a fé, como C.S. Lewis aponta, é confiar em Cristo e continuar confiando. E eu gostei dessa parte, confiar e continuar confiando, quando o humor oscila e as dúvidas emocionais vêm. John Piper fala que fé é desdobrar-se como confiança nas graças futuras de Deus. Agostinho, um dos grandes pais da igreja, tanto católica quanto
evangélica, ele diz que a fé introduz o conhecimento de Deus, esperança e caridade. Hernandes Dias Lopes, um dos grandes nomes do cristianismo atual, ele fala que a fé não é positividade, não é pensar bem sobre uma coisa. A fé é algo que descansa, que espera nas promessas e que produz uma vida. E Ricardo Agreste fala que fé é confiança, que reconfigura o cotidiano. Quando a gente pensa em fé através dessa perspectiva, a gente vê que fé, ela é esperança. Fé é esperança. Fé, sendo esperança, a gente tem essa palavra esperança que vem do latim, que é esperar. E esse ando que nós temos aqui é que a esperança, nesse esperar, é uma coisa que você espera e tem esperança. E eu quero que vocês entendam esse esperar, essa esperança, essa fé, como algo contínuo. E eu gosto dessa palavra, esperançar. Esperar e ter esperança. Esperar e ter esperança, enquanto as coisas acontecem. A fé, enquanto esperança, enquanto esperar, não é algo estático. A gente vai acontecendo com a vida, porque nós vivemos e as coisas acontecem. Não tem como as coisas não acontecerem. As coisas acontecem enquanto nós estamos vivendo. E aí isso é um debate filosófico bem interessante, porque às vezes a gente acha que a vida da gente parou, porque eu estou passando por um problema muito grande e minha vida parou. A vida não para. A vida continua, apesar dos problemas. Enquanto nós temos experiências, nós estamos vivendo. E a vida é isso. A vida é esse contínuo, esse sequenciamento de várias experiências. Enquanto nós estamos experienciando. Enquanto nós estamos vivendo. Então, quando a gente pensa em fé, a gente pensa nessa continuidade de vida, que simplesmente avança. Então, nós podemos pensar a fé como experiência acontecendo enquanto viventes, que somos nós, esperam e têm esperança. Isso é fé. E aí a grande questão que eu trago para vocês, nesses 4 pontos aqui, é que a gente vê a religião como um conjunto de dogmas, leis e regras institucionalizadas, vemos a religiosidade como a dimensão coletiva que executa essa religião, nós vemos a espiritualidade como algo subjetivo e nós vemos a fé como esperar, uma esperança, com experiência de continuidade. Tendo esses 4 construtos definidos, pergunta número 1, eu posso ter religião sem religiosidade ou sem espiritualidade? Eu posso ter religião sem ter espiritualidade e sem ter religiosidade? Posso. Aquelas pessoas que frequentam um conjunto de dogmas e leis, sabem que tem aquilo e simplesmente estão lá. Algumas pessoas participam de uma comunidade só porque estão participando da comunidade. Eles estão vivenciando como a religiosidade aponta? Não. Só estão ali. Não fazem parte, não tem essa religiosidade nas suas vidas. Nós podemos pensar uma religiosidade sem religião? Uma religiosidade sem religião? Não. Porque a religiosidade ela precisa de um conjunto de normas e regras para que ela possa existir. Não existe uma religiosidade sem estar linkada com algo que regulamente essa religião. Nós podemos pensar a espiritualidade sem religião e sem religiosidade? Sim. Nós podemos ter uma espiritualidade sem religião ou sem religiosidade. Algumas pessoas, e é uma frase que eu vou mostrar daqui a pouco, têm fé na vida e simplesmente não seguem nenhum tipo de religião e nem uma prática religiosa. Não participam disso, mas têm uma vivência espiritual. Agora, eu posso ter fé sem ter religião, sem ter religiosidade e sem ter espiritualidade? Eu posso ter fé sem ter religião, sem ter religiosidade e sem ter espiritualidade? Posso. E aí é uma das grandes complicações que nós temos quando nós olhamos para a fé, porque a gente institucionaliza a fé como algo que pertence a uma religião, como a característica de alguém que é espiritual, como uma prática religiosa. E a fé, ela transcende tudo isso, porque ela faz parte das nossas vidas. É esperar e ter esperança, é esperançar. Fé é você simplesmente viver. E aí, nós temos essa questão, né? Há uma frase que eu gosto muito, e que eu já falei para vocês, só repetindo, é essa daqui. Ter fé que a vida vai dar certo. Se você conversar com um ateu
que vai fazer uma cirurgia de alguma coisa, não crê em nada, não crê em nada. Aí ele vai olhar para você, não, mas vai ter fé que vai dar certo. Não, mas ateu tendo fé? Sim, ele tem uma fé. Ele acredita, ele tem esperança e ele espera que algo vai dar certo. Isso é fé. Então, esse é um das grandes divisões que nós temos que fazer nesse momento, porque se a gente atrela a fé a unicamente religião, religiosidade ou espiritualidade, a gente vai estar dogmatizando a fé individual de cada um e a forma que nós experienciamos a vida. E se a gente vai dogmatizar isso, essa experiência, a gente vai colocar num quadradinho. Colocando nessa caixinha, a gente vai estar prejudicando muito a experiência de vida de outras pessoas. E isso é delicado. Por isso que a gente precisa ter esse discernimento. Porque quando a gente para pensar na nossa roda de conversa e a gente volta para pensar lá na nossa frase inicial, em que diz, quando a fé não sustenta, a gente começa a pensar, que fé é essa que a gente está discutindo? Será que realmente é fé que a gente está falando? É fé? E aí eu quero que a gente possa entender o problema desse estereótipo. Qual o estereótipo? Quando a fé não sustenta, a pessoa se mata. É como se sem fé não haveria como sustentar uma vida. Mas a fé é um contínuo de esperar e ter esperança. Na perspectiva que nós estamos vendo aqui, a fé, nesses comentários, essa aplicação, quando a fé não sustenta, fica estranho. Porque é como se a vida não é vivida, mas a vida está acontecendo. Eu pergunto, seria mesmo a palavra que nós utilizamos aqui fé? Ou seria outra coisa? Porque quando a fé não sustenta, a gente tem que entender que existe um conjunto de regras que dizem como a fé tem que ser para poder sustentar. E aí a gente puxa essa similaridade que nós temos. Se você frequentasse uma igreja, tivesse uma comunidade, estivesse participando de momentos práticos de igreja, você teria uma fé fortalecida e você não pensaria em se matar. Percebe que são conjuntinhos de regras? São coisas que nós temos que fazer para que a gente ganhe aquilo? Aí eu fiquei muito pensativo nisso para que a gente pudesse discutir. Será que nessa perspectiva não seria religião ou religiosidade? Porque a frase está atrelada a uma insinuação, a uma perspectiva de um tipo de comportamento que é chamado de fé, que está atrelada a uma forma de normas, regras e dogmas. Se você faz isso com a sua fé, você não vai passar por isso. E aí é aquela coisa, tipo, se eu tiver numa relação com o divino, eu não vou passar por isso, não vou ter pensamentos suicidas. Então, talvez não seja quando a fé não sustenta. Talvez, para que a gente possa ter um estereótipo mais interessante, seria quando a religião não sustenta. Ou quando a religiosidade não sustenta. E aí, quando a gente pensa em retirar a palavra fé e puxar e colocar no seu devido lugar a religião ou a religiosidade, a gente tem como olhar para uma notícia que faz muito sentido nessa perspectiva. E eu não sei se vocês acompanharam, mas este senhor fez um comentário muito pesado sobre um suicídio de um pastor de 35 anos que se matou. Não era homem de Deus. Ele fez uma live em que ele comentou e disse que não queria comentar. E jogou, não tinha fé, não era homem de Deus. Num dos trechos da reportagem, que eu fiz questão de trazer para a gente poder conversar um pouquinho, diz assim: dono da Record, o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, se pronuncia sobre o suicídio de pastor evangélico Lucas de Castro, 35 anos, ocorrido dia 5 de agosto, lá na Bolívia. O problema é dele, eu não sei. Não sei por que ele fez e não quero nem saber. Eu só quero saber daqueles que estão vivos, disse ele, causando enxurrada de críticas pelo tom proferido durante uma live. Morreu, acabou. Minha mãe morreu, acabou. Enterrou, acabou. Continuou.
Relatos de familiares indicam que Lucas já apresentava um quadro grave de sofrimento emocional e teria pedido ajuda à liderança da igreja, sem receber apoio. Vídeos divulgados pela esposa, a Bruna Franciele, de 31 anos, mostravam um pastor em estado de colapso mental. Na sequência da repercussão das falas do bispo, ele resolveu bloquear os comentários em suas postagens nas redes sociais e na live divulgada pelo YouTube na sexta-feira. Quando nós vemos uma notícia dessa, coloca em xeque muita coisa. Porque, e aí entra um pouco já da minha pesquisa, tem pastores, tem pastoras, tem missionários, tem missionárias que estão se matando, meus amigos. Estão se matando porque eles não estão conseguindo esse sustento na religião ou na religiosidade. Se você colocar no Google, e eu fiz isso no início da pesquisa, e eu parei porque realmente foi algo muito, mexeu muito comigo, me afetou nesse sentido, nós temos vários relatos de homens e de mulheres. E são relatos que a gente para pensar que são muito delicados, são de homens e mulheres que, teoricamente, são homens e mulheres de Deus. Passar por situações como adoecimento mental na igreja hoje é tabu. E aí, quando a gente olha para a frase em que diz que a fé, a religiosidade, a religião, a falta dela mata, a gente tem que olhar para essas regras que são postas aos homens e às mulheres de Deus. São vistos como homens de Deus, pessoas especiais, pessoas que têm algo que é superior aos outros e que botam regras de como eles e como elas têm que viver, de como eles devem ser. Isso é complicado. Esse é um dos maiores problemas das religiões da atualidade. Um sistema de crença que transforma homens e mulheres comuns em coisas que eles não são. Coisas que não há como um ser humano comum suportar. Vamos botar esse dado aqui para pensar? Isso aqui é da minha pesquisa. Eu fiz uma pesquisa sobre suicídio de pastores e de líderes religiosos. Então, nos descritores da pesquisa, eu coloquei pastor, padre, líder religioso, sacerdote, coloquei tudo isso e joguei em várias plataformas para ver o que estava sendo produzido sobre essa temática. E eu achei vários artigos, sendo que, dos artigos que eu achei, 16% deles falavam sobre a situação do pastor. 16%. E 84% falavam sobre o que o pastor deve ser ou deve fazer em relação ao suicídio. Percebam, quando a gente olha para isso aqui, a gente vê um dado muito gritante. O que está sendo pensado sobre os pastores? Que eles devem ser uma frente de enfrentamento ao suicídio. Ponto. De vez em quando a gente pensa como eles podem ser vítimas do suicídio. E aí nós olhamos para essas realidades e vemos que esses homens e mulheres de Deus estão colocados em pedestais, em locais em que eles não podem, em nenhum momento, sofrer. O suicídio desse pastor, do pastor Lucas, foi falta de fé? Nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós temos que parar para pensar sobre homens e mulheres que trabalham, e aí a gente tem que colocar a parte de trabalho em cima, porque um pastor, uma pastora, um líder religioso que é responsável por uma comunidade, ele trabalha por horas seguidas. Não tem aquela jornada de trabalho de uma pessoa dita normal, 40, 44 horas. Muitas vezes eles ultrapassam 72 horas semanais, fazendo muito mais coisa do que a gente faz. E essas vidas que a gente olha para ele, a gente pensa, não está aguentando porque é falta de fé. Será que é falta de fé que essas pessoas estão passando? Já que estamos falando do exemplo de um pastor evangélico, eu queria trazer 3 exemplos de homens desesperados na Bíblia que eles desejaram morrer. Elias e Jonas. Moisés não aguentou o peso do trabalho e disse, Deus me mata porque não funciona. Elias, depois de ter visto um milagre da parte de Deus, direto, um raio do céu desintegrando o negócio lá, correu da mulher e pediu para morrer. Ele tinha acabado de ter uma experiência com Deus. E Jonas, da mesma forma, tinha acabado de ter uma experiência com Deus, pede para morrer. O que eu quero trazer com isso para vocês é que, às vezes, o desespero vai tomar conta. O desespero vai tomar conta e vai mexer com esses homens e mulheres.
E nós temos que aprender ou reaprender a olhar para eles com compaixão, percebendo que eles estão num local em que eles estão sofrendo e muitas vezes o seu sofrimento é silenciado pela instituição religiosa de como eles devem ser. E isso cala o sofrimento. Os 3 foram homens de fé, escolhidos por Deus, que encontraram Deus e desejaram morrer. Foi falta de fé deles 3? Não. Foi falta de outra coisa que o costume cultural das igrejas contemporâneas tem amputado dos líderes religiosos. Sabe o que a contemporaneidade tem arrancado dos líderes? A humanidade. Nós temos esquecido que eles são humanos. E como todo e qualquer humano, passam por sofrimento. Nós temos a segunda fase da conversa. Se nós estamos falando de humanos, nós estamos falando que humanos podem adoecer e ter comportamento suicida. Humanos podem. Se nós quebramos o primeiro tabu, o primeiro estereótipo de que homens de fé, homens religiosos, homens com a religião não se matam, que a gente tira isso sabendo que isso não existe, o segundo passo é a gente pensar que se nós não temos essa figura desse homem, dessa mulher perfeita, nós temos a figura de um humano. Tem uma outra notícia, que eu acho também que é muito interessante para a gente poder discutir. Alguns meses atrás aconteceu o suicídio do Dom Matteo. Eu estou em contato com alguns professores na Itália e a gente estava discutindo sobre essa questão do suicídio de padres e pastores, e um dos padres lá do Vaticano, ele estava um pouco resistente em estar conversando sobre isso. Até que acontece o suicídio do Dom Matteo. E pega todo mundo de surpresa, que mexeu de uma forma que viram a necessidade de conversar sobre isso. E essa é uma das postagens do padre Igor José, que ele fala sobre isso aqui. E eu queria que vocês prestassem atenção comigo. Ó. Padres também choram, também adoecem, também enfrentam noites escuras que poucos imaginam. E muitas vezes o ministério exige que sorriam enquanto sangram. E para mim, essa parte aqui foi a que mais pegou. A vocação não elimina a humanidade. A graça não anula a fragilidade. A solidão, o peso das expectativas, a pressão de nunca falhar, tudo isso pode se tornar uma cruz que muitos carregam sozinhos. Que essa tragédia nos faça uma pergunta urgente. Nossos padres têm verdadeiros amparos? Será que a igreja tem sido um lar que acolhe ou apenas um lugar de cobranças? Gente, é muito importante a gente parar para perceber, porque a história de Dom Matteo, diferente da história do pastor Lucas, mostra para a gente uma realidade de um padre que em uma comunidade estava sendo amado, era muito forte o seu trabalho com jovens, e de uma hora para outra ele não foi para a missa no domingo. Quando foram chegar em casa, ele estava morto. Então nós temos duas realidades completamente diferentes. Alguém que estava pedindo ajuda e demonstrando que não estava bem, e outra pessoa que não demonstrou nada e simplesmente cometeu o suicídio. Quando a gente olha para essas duas histórias, nós temos que lembrar disso, que eles são humanos. Tem um padre, eu não lembro o nome do padre, procurei, mas eu não achei, mas é um padre famoso aqui no Brasil. Ele tinha para mais de 1 milhão de seguidores. Ele colocou essa frase: nós somos humanos, meus irmãos. E essa frase me pegou tanto, porque às vezes, e aí eu falo como um líder religioso, né? Como eu sou gestor da instituição religiosa, às vezes eu esqueço que eu sou humano. Às vezes eu esqueço. E aí eu acho que aqui dentre nós deve ter alguns líderes religiosos também. Às vezes nós esquecemos que nós somos humanos. E nós vestimos uma capa de super-herói que nós pensamos que podemos fazer tudo. Mas nós somos humanos. Marcos, o que leva um padre, um pastor a se matar? Gente, é multifatorial. É multifatorial. O suicídio é algo multifatorial. Não tem como alguém dizer algo que vai acontecer, se fizer isso, 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 não vai dar suicídio, se fizer isso, 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 vai dar suicídio. Não tem, certo? Existem fatores de risco e proteção que nós podemos estar olhando, mas dizer que vai acontecer de tal forma por conta disso, disso, é muito irresponsável. É muito irresponsável quem faz isso. Então, não se permitam
essas fórmulas. Tanto que tem aquelas questões, né? Se um pastor tem depressão, ele vai se matar. Não é assim que funciona. Eu conheço pastores que vêm lutando contra a depressão, estão convivendo, estão avançando e nunca sequer pensaram em tirar a própria vida. Nunca desejaram, simplesmente, nos momentos mais tristes, mais profundos de depressão, estão ali e continuam, certo? Então, não é uma regra. Claro que a gente vê que pesquisas apontam que a depressão ela aumenta em 20 vezes o risco, mas isso não quer dizer que a pessoa vá se matar. Então, quando a gente pensa no suicídio, assim como o suicídio de qualquer pessoa, é algo multifatorial. Não dá para você dizer que é só falta de fé, ou só falta da igreja, só falta de estar perto de Deus. Não é só isso, tá certo? Nós precisamos ver todo o contexto. Precisamos estar atento aos fatores de risco que estão ao redor da pessoa, entender os fatores de proteção que estão com a pessoa e perceber o líder religioso como um ser humano que pode estar sofrendo. Apesar da aparência lá na frente, atrás do púlpito. Que muitas vezes o líder bota um sorriso no rosto, pega a sua palavra, vai falar lá na frente e fala de uma forma que você fica, meu Deus, maravilhado, mas por dentro tá aquele sofrimento escondido que ninguém sabe. Mas quando ele ou ela chega em casa, tá na solidão, naquilo que tá mexendo com o coração. O pastor Lucas enfrentava problemas de saúde emocional. É regra todo pastor depressivo se matar? Não. Dom Mateu aparentava estar bem. É regra todo padre que está bem se matar? Também não. Não existe uma regra. Nesse sentido, quando a gente pensa em um líder religioso, a gente tem que olhar para ele e ver as contradições que permeiam a vida dele. É uma vocação divina que eles colocam com uma responsabilidade inegociável. Esses líderes, eles têm uma multifuncionalidade. São conselheiros espirituais, são administradores de uma instituição e tem que ter um relacionamento bem com todo mundo. A carga de trabalho deles é gigante. Tem pastores que trabalham mais do que médicos plantonistas. A rotina é completamente desestruturada. É só o irmãozinho ligar. Pastor, briguei com a minha esposa. Vou separar. Tem meia hora para conversar? A qualquer hora. O pastor para o que ele está fazendo e vai conversar. Esses pastores, esses líderes religiosos, pastores, padres, eles têm as vulnerabilidades emocionais invisibilizadas. Porque as pessoas não olham para eles como pessoas que podem adoecer emocionalmente e mentalmente. O papel que eles têm na comunidade é íntimo e espiritual. Eles têm que estar dando suporte para todo mundo. E aí, quando a gente olha para as igrejas, as religiões, existe uma imposição de idealizações que os pastores têm que ter. Eles têm que ser dessa forma. A família pastoral tem que ser perfeita. O menino pastor, quem frequenta igrejas evangélicas e sabe da família pastoral, o menino pastor não pode ser uma criança endemoniada, não. Ele tem que ser aquela criança perfeita que fica sentada no culto do começo ao fim. A esposa do pastor tem que ser a senhora modelo da igreja. E invisibilizam os sofrimentos deles. Porque essas idealizações jogam um peso gigantesco nessas vidas. E aí uma curiosidade muito triste, que aí é o próximo passo. Talvez assim, num pós-doutorado eu fale sobre isso, mas vamos devagar. Quando um pastor se mata, a família parece que morre junto, a família pastoral, porque eles desaparecem da história. Ninguém pensa na família pastoral. Eles são excluídos da realidade da igreja. Pode dizer que não, a gente vai dar cuidado, vai dar apoio, vai dar suporte, mas é um tabu tão pesado a questão do suicídio de um pastor, que bota a família, não, porque é o pastor que faleceu e tal, e eles ficam sendo jogados a um cantinho que às vezes são relegados a um silêncio pior ainda, em que a igreja não olha. Então nós temos que ter cuidado com essa parte também. E aí nós colocamos o peso na família pastoral, o peso nos pastores. E dobrou. Nós temos que lembrar que eles são humanos. E quando nós pensamos em relação ao suicídio, lá na minha pesquisa, na pesquisa mostra que o pastor ele tem que, naqueles 86% dos artigos, que o pastor ele é cuidador.
Ele tem que ser cuidador. Ele tem que olhar para uma crise, tem que olhar para o agrotipo e está dando suporte, está dando apoio. Essa palavra me pegou muito. Gatekeeper. Gatekeeper é um guardião das portas da cidade. É uma palavra que traz uma responsabilidade para aquela pessoa que é o gatekeeper. O gatekeeper é como se fosse a cidade vai ser atacada, então o guardião do portão não deixa ninguém entrar. Ele protege a cidade. E nos textos do que eu estava pesquisando, esse termo apareceu várias vezes associado ao pastor, ao capelão, ao padre. Ele tem que ser um gatekeeper de suicídio, ele tem que ser esse protetor. Porém, quando a gente olha para os textos, não tem que ele precisa ser pastoreado, não tem que ele precisa ser cuidado também, e não tem que ele precisa ser guardado. Não tem. Só tem que o pastor tem que fazer. Quando a gente pensa em suicídio no meio cristão, nós hoje temos 4 grandes correntes cristãs que falam sobre o que é o suicídio e como é que eles interpretam isso. Quando a gente pensa na vertente católica, o suicídio é grave. É um pecado grave, mas passível de salvação. A Igreja Católica atualmente tem considerado o sofrimento psíquico. Ele começa a perceber que padres, que sacerdotes também sofrem. Quando a gente olha para a Igreja protestante tradicional, a gente vê que o suicídio é um pecado, mas interpretado à luz da graça, ele é perdoável e é um sofrimento humano, é uma expressão do sofrimento humano. Quando nós vamos para o pentecostalismo clássico, nós temos que o suicídio é uma fraqueza espiritual ou uma ação demoníaca. No pentecostalismo clássico, nós começamos a ter divergências sobre a questão da salvação do suicida. E eles espiritualizam o sofrimento. A vontade de se matar é opressão demoníaca, exclusivamente. Quando a gente vai para o neopentecostalismo, a gente vê que o suicídio é um fracasso espiritual. Não tem perdão. É um problema da pessoa que não tinha fé, não tinha contato com Deus, não tinha espiritualidade. É uma ausência de fé. E aí as abordagens neopentecostais, elas são triunfalistas. Você tem que orar, tem que subir um monte, tem que beber isso, tem que fazer aquilo, e você vai ser livre disso. Ou exorcistas, ou é um espírito obsessor na sua vida, e você tem que passar por algumas sessões de exorcismo para poder se livrar disso na sua vida. O neopentecostalismo, tem um nome complicado que às vezes trava, né? O neopentecostalismo, ele muitas vezes não olha para o sofrimento psíquico e vê com muito preconceito pessoas que buscam psicólogos ou psiquiatras para poder ter cuidado. Isso é um desafio para a gente poder olhar essas realidades. É nessa realidade que os líderes têm vivido hoje. É nessa realidade de vida que esses pastores, pastoras, padres, líderes religiosos têm vivido. O que nós podemos fazer enquanto psicólogos, psicólogas, enquanto membros de uma comunidade, enquanto líderes de uma comunidade? A gente tem que estar atento a fatores de risco e fatores de proteção para ver como é que a vida deles está sendo levada. E aí, não lembro o nome da moça que falou sobre igreja ser um fator de risco ou fator de proteção. E eu queria trazer esse fato aqui embaixo, esse fatozinho curioso, que tem um dos artigos que eu li, que eu achei fantástico, que ele coloca a igreja, a comunidade religiosa, como um fator de proteção, tanto quanto de risco. E ele diz que, em momentos de desespero, às vezes a igreja mais atrapalha do que ajuda. Isso me deixou tão... Eu parecia assim, gente, o que danado está acontecendo? Que a igreja, podendo ser um local de fator de proteção, tem se tornado um local de fator de risco. E em momentos de desespero, de crises mais complexas, que um líder possa estar passando, que um membro possa estar passando, ela se torna entrave ao invés de auxílio. Então, é um fato que eu trago para vocês, é curioso e assustador. Nós temos que repensar como nós estamos fazendo as igrejas hoje, porque nós somos a igreja, nós fazemos parte de igrejas, né? Quando eu falo de fatores de risco, eu trago no contexto ministerial e religioso. Sobrecarga e expectativa da comunidade.
exigência constante de perfeição moral e espiritual, pressão para sempre estar disponível e forte. Temos que ter cuidado se nós estamos colocando esse tipo de peso nas costas dos nossos líderes. Outro fator de risco, isolamento pastoral. Esse é um dos maiores. E aí, em algumas pesquisas que já tenho feito com alguns pastores, eu pergunto, como é que está a sua rede de apoio? Ele responde, eu não tenho. Com quem eu vou falar na igreja? E os outros pastores, colegas seus? Nós não conversamos sobre isso. Porque nós nos reunimos para falar do que tem dado certo em nossas igrejas. Nós não falamos sobre as nossas dores. Isolamento pastoral é um fator de risco. Ausência de pares com quem compartilhar fragilidades, onde eles possam ser humanos. Dificuldade de confiar em líderes da própria comunidade. Dentro da igreja, os líderes têm que se apoiar, têm que confiar. O tabu religioso. Falar de sofrimento psíquico dentro das igrejas, às vezes é associado com a falta de fé, com a falta de espiritualidade, com a ausência de Deus na sua vida. Falar de sofrimento psíquico, depressão e de ação suicida ainda é visto como falta de fé. É um escândalo. Não pode. Então, se eu penso sobre isso, eu não vou falar. Se eu estou sentindo muito triste e minha vida perde um sentido que eu paro para pensar, caramba, se eu morrer não seria melhor? Eu não vou conversar com ninguém sobre isso. Aumenta o silêncio e a solidão. Performance do líder e hiperconexão. Gente, isso aqui tem sido uma desgraça, não é só em igreja, não, é na vida de todo mundo. Nós estamos sendo forçados a ter uma imagem, a ter um estilo, a ser performático, a ser produtivo. E esse problema da hiperconexão, Byung-Chul Han vai trazer para a gente que a gente tem que estar o tempo todo conectado com os outros, fazendo alguma coisa, mostrando algo. Isso está dentro das nossas igrejas. Pastores influencers estão chegando para o púlpito e querendo não, sendo postos a serem vistos. E a igreja precisa daquele pastor que se viste desse jeito, que fala desse jeito, que chame pessoas desse jeito. E aí nós temos alguns tipos de pregadores famosos por aí que estão trazendo uma ligação religiosa com coach. E aí transformam os púlpitos em plataformas coaches e jogam peso nos irmãos, que não é para ser assim. E aí piora a nossa relação, que é que ele faz do selfie público e do selfie privado. De quem o pastor é, de quem o líder religioso é, publicamente, e de quem ele é em casa. Além dos conflitos institucionais, que tem que nem presta em igreja. Luta de poder, cobrança administrativa, crises financeiras na igreja, críticas, divisões internas. Esses são fatores de risco dentro de um contexto ministerial e religioso. Quando a gente vai para os fatores no campo psicológico social, a gente tem transtornos mentais que podem ser um fator de risco, depressão, transtorno de ansiedade, burnout, dependência química não tratada, histórico de trauma em suas vidas, abusos, perdas significativas. E aí eu quero falar sobre perdas significativas, que às vezes a gente esquece. Mas o pastor, ele tem um rebanho, o padre, ele tem um rebanho, o líder religioso, ele tem um grupo de pessoas que ele toma conta, e às vezes ele perde alguém. Alguém tão significativo para aquela comunidade quanto para o coração desse líder. E a gente quer que o líder esteja lá no velório, no enterro, firme e forte para segurar a comunidade. E essa perda também afeta o coração do líder. E às vezes a gente esquece de chegar para o líder e perguntar, você está bem com a morte do irmão tal, da irmã tal? Como é que está no seu coração essa dor? Porque o luto é da comunidade e também do pastor, que faz parte da comunidade. Outro fator de risco, os fatores existenciais, sensação de inutilidade, perda de sentido, desesperança, exaustão espiritual. E isso aqui, meus amigos, acontece muito, não é pouco não, em pastores que estão vivendo em uma comunidade e não conseguem se ver suprindo as necessidades da comunidade. Porque a comunidade faz com que ele fique perdendo o sentido de sua vida. Estigma e barreiras ao cuidado, receio de buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica. E aí nós, enquanto líderes, nós temos que ter um plano de cuidado em nossas igrejas, nossas instituições, para estar dando suporte a esses pastores quando precisarem. Porque, às vezes, o pastor não tem condições, no seu orçamento mensal, de acrescentar um psicólogo. A igreja tem que chegar junto. A igreja tem que ter um plano para isso. As crises relacionais, que muitas vezes a gente não vê. Porque quando o pastor está em crise dentro de casa, ele não fala. A gente não sabe se o pastor está bem o tempo todo com a mulher do pastor. A gente não sabe se o pastor está bem com os filhos adolescentes. A gente não sabe. Porque no domingo eles estão ali firmes e fortes.
Então, essas crises dentro de casa, eles são fatores de risco. Marcos, e pensar fatores de proteção no contexto ministerial e religioso? Espiritualidade saudável. Vida e espiritualidade vividas como um espaço de descanso. Em poder ir para a igreja, em poder ir para a comunidade que ele faz parte e participar, congregar, comungar, ter comunhão, ser humano perante os outros. Não como uma imposição de perfeição. Ter práticas espirituais que estão sendo negligenciadas, mas que são extremamente necessárias para a vida de qualquer líder. E até Byung-Chul Han traz para a gente na vida de qualquer ser humano. Oração, meditação, práticas devocionais, práticas de silêncio. Byung-Chul Han tem um livro, se não me engano, é Sociedade Paliativa, que ele fala sobre essa questão da hiperconexão, que ele traz a discussão, ou é o livro dos rituais? Não lembro. Ele fala sobre essa questão de que nós não estamos mais fazendo momentos de silêncio. A gente tem se ocupado tanto, com tanto barulho, que a gente não está mais ouvindo o que está acontecendo aqui dentro da gente. E ele fala que nós precisamos ter essas práticas. Não somente o líder, todo mundo. Então, a gente tem que ter essas práticas de silêncio. Outro fator de proteção é a rede de apoio pastoral. Os pastores precisam de mentores, supervisores espirituais, grupos de pastores que compartilhem as vulnerabilidades em julgamento, grupos de homens que ele possa conversar sobre o que está sentindo. Tem uma experiência em nossa comunidade em que o pastor ele disse que queria fazer parte de uma célula e começou a frequentar a célula. Porque ele disse, eu quero conhecer e ter relação mais aprofundada com outros homens. E a primeira reunião que ele foi, ele disse, eu não sou o pastor aqui. Eu sou um irmão como qualquer outro, estou submetido ao líder do grupo e eu quero ter uma relação com vocês de igualdade. E a gente vê isso. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter uma comunidade de fé que é acolhedora. Uma igreja que reconhece a humanidade do seu pastor, que dá espaço para o descanso do pastor, que normaliza o cuidado com a saúde mental. Quer um exemplo de cuidado com o pastor? Regra de horário de trabalho. O pastor vai trabalhar 40 horas semanais. Tem horário de expediente. Ok. Lembre que nas 40 horas semanais, pelo menos 20 horas você bota para ele, ou pastor ou padre, para ele ter momentos de devocional, de cuidado, de estudo. Nesse tempo de trabalho. É uma forma de cuidado. Alguém entrou em contato fora do horário. É urgente? Ok, o pastor está ali à disposição. Não é urgente, meu irmão? Vamos tentar procurar o pastor nos dias de trabalho do pastor? Uma coisa que às vezes a gente não sabe, né? Aos líderes. Líderes religiosos geralmente têm sua folga na segunda. Segunda-feira é folga dessa liderança. Tem gente que não sabe e dentro da igreja não respeita essa folga. Já bota alguma coisa para o líder fazer. Então nós temos que ter cuidado com isso. Ser uma igreja que reconhece a humanidade do pastor, do líder, que dá espaço ao descanso e normaliza o cuidado com a saúde mental. Fatores de proteção no campo psicológico e social. Acesso a cuidado profissional. Precisamos quebrar o estigma e o tabu que esses pastores são submetidos, que esses padres são submetidos a não buscar acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Tem momentos na vida que o remédio vai ser necessário. E tudo bem com isso. Vamos enfrentar o momento e no momento certo vai passar. Não há problema. Os remédios são feitos para poder nos ajudar a enfrentar crises. Nós temos que quebrar o tabu que tem em cima disso. Apoio social e familiar. Relações conjugais, familiares e de amizades fortalecidas. Autoconhecimento e limites que os pastores precisam dizer. Capacidade de reconhecer a própria vulnerabilidade e dizer não. Respeitar o seu descanso. Ter o dia de descanso. Ter o mês de férias. Padres e pastores precisam de meses de férias. De passar um mês sem fazer nada na igreja. De passar um mês com aquele membro ou aquela membra que vai oferecer uma casa na praia para que ele vá passar lá. Um mês desaparecido de todo mundo. Sem ninguém encher o saco nem entrar em contato. Mas estando lá, cuidando da saúde deles. Sentido e propósito. Encontrar significado no ministério além da performance. Isso é tão sério. Porque muitas vezes nós vemos pastores que estão na igreja, padres que estão na igreja, mas eles estão ali porque eles estão ali. Não tem um sentido em suas vidas estarem ali. E aí, quando eles passam por situações mais complicadas, eles entram em crise. Então, é importante a gente parar para pensar em resgatar a vocação como serviço e não apenas como produtividade. Matar a questão de produtividade na igreja é complicado. Tem igrejas que têm metas para serem cumpridas. Isso é delicado, gente. A igreja não é uma empresa.
Tem que ter um cuidado com isso. Educação em saúde mental, capacitação em seminários e igrejas para lidar com o sofrimento, sem ser tabu, gerando uma abertura para que possam conversar sobre. O risco aumenta quando o líder está isolado, sobrecarregado e silenciado pelo tabu religioso. A proteção cresce quando ele encontra espaço de cuidado, rede de apoio, espiritualidade saudável e acesso ao tratamento sem estigmas. Isso começa a partir da gente. E aí, como toda conversa sobre suicídio, algumas pessoas podem ter pensado: Marcos, eu acho que meu líder não está bem, o que que eu devo fazer? Procurar ajuda. Você precisa chegar junto, você precisa conversar, ouvir, acolher, sem julgamentos, escutar a dor do outro, mostrar possibilidades de cuidado além do espiritual e do religioso. Ah, vamos fazer uma vigília de oração. Massa, faça a vigília de oração. Vamos procurar um psicólogo para bater um papo? Vamos pensar no psiquiatra também, além do espiritual religioso. Não estamos em nenhum momento duvidando do poder da cura do sobrenatural. Não há dúvida com relação a isso. Mas, em alguns momentos, precisa-se você ter um acompanhamento que não seja espiritual ou religioso. Precisa também falar com os líderes e conscientizar de que eles são humanos. Ok, você é humano, está passando por um problema. Vamos tentar ajudar de alguma forma? Conscientizar as igrejas e comunidades. Ter projetos de cuidado nas igrejas e comunidades. Procurar ajuda na rede de atenção à saúde mental. Se a igreja não tem, a igreja ou a comunidade não tem condições de dar um suporte maior aos líderes, tem-se toda uma rede de apoio. Essa aqui é a rede que tem aqui em Natal. Nas cidades de vocês, tem a rede de atenção psicossocial. Vocês podem procurar, vocês podem ver, podem ter números. Da mesma forma, nós temos uma rede de CAPs que podem dar suporte às igrejas. É entrar em contato. E, caso não tenha ninguém, nós temos o CVV, que é só ligar. Funciona 24 horas por dia. E aí é falar para o líder religioso. É algo que você vai ter um espaço de conversa com alguém para conversar com você em sigilo e vai estar guardando. É isso. Eu sei que às vezes não vai ser tão fácil, mas nós precisamos começar em algum lugar. Eu espero que vocês possam ter tido uma aberturazinha aí de perguntas, de ideias, para que a gente possa estar discutindo sobre isso. É algo muito importante e nós precisamos trazer essa discussão para dentro das igrejas, para dentro das comunidades. Líderes religiosos também adoecem, líderes religiosos também pensam em se matar, líderes religiosos muitas vezes perdem sentido da vida, como qualquer ser humano. E nós temos que olhar para eles como seres humanos e acolher, e estar junto, e dar sugestões, dar suportes e acompanhar. Então, gente, é isso. Obrigado pelo tempo, pela escuta. Joia, parabéns, Marcos. É muita coisa, né, gente? Acho que esse foi um pontinho, assim, um momento curto. Não sei vocês, né? Mas eu passaria muito tempo falando sobre isso, justamente pelo tabu que é, né? Pelas especificidades que Marcos trouxe. É realmente um tema que, dentre os vários públicos, as várias pessoas, né? Que se suicidam, né, dentro os movimentos que a gente participa, as discussões que existem sobre a temática. Eu não sei vocês, mas particularmente eu nunca vi nenhum, nenhum espaço para falar de suicídio em líderes religiosos, né? Eu nunca vi. Nesses vários anos de psicologia, de formação, trabalhando com luto, nunca vi, né? A gente vê falando de suicídio na escola, né? Suicídio LGBT, suicídio, que mais? Outros perfis, né? Mas o suicídio de líderes religiosos eu nunca vi. E esse é uma temática realmente necessária, né? Da gente falar, porque é como o Marcos falou. Líderes religiosos, pastores, padres e outros líderes também são humanos, são pessoas, né? E como humanos e como pessoas, eles também sofrem. Marcos foi falando muito de pastor porque é a natureza da pesquisa dele também, né? Não tem como a gente
falar de outra coisa, mas tudo que ele falou também está extensivo a outros líderes, né? Não só de pastores e padres, mas também de outras pessoas, né? No começo da pesquisa, De Gi, contextos. lá no começo da pesquisa eu fiz, a primeira proposta era sobre as 4 maiores religiões no Brasil, que é catolicismo, o evangelicalismo, no caso o protestantismo, o espiritismo, e eu peguei religiões de matriz africana. Os 4 Olha, tipos de líder é a mesma coisa. a mesma coisa. A forma de olhar para eles, tanto que eu tive muita dificuldade em acessar espíritas e religiões de matriz africana. Muita dificuldade, a galera não fala sobre isso. Ouvem dizer que teve o suicídio de algum líder, mas eles não comentam sobre isso. Tanto que eu falei com uma amiga, que trabalhou junto comigo, ela era da Umbanda? Acho que era da Umbanda, e aí ela disse que teve uma mãe que se matou, sendo que, para poder falar comigo sobre isso, ela pediu autorização, eu não lembro como é que chama, ao líder dela, e ele pediu para saber quem era eu, por que eu estava querendo saber e como é que era isso. Da mesma forma no espiritismo. Eu fui falar com um amigo que ele é espírita e ele perguntou para o líder dele e ele disse: "Olha, nós não falamos sobre isso, mas tem um caso. Porém, se ele quiser que a gente fale, peça para ele vir falar com a gente, conversar, explicar o que que é isso, para que ele quer essas informações. Então, é muito mais fechado. E aí, aquela coisa, o que se aplica ao líder religioso católico, protestante, se aplica ao líder religioso de Aonde outras também. religiões. Para a gente ver como é um tabu entre eles mesmos, né? Entre os Uhum, próprios líderes, entre a comunidade, as comunidades religiosas de um modo geral, começa lá dentro, né? De não se falar sobre isso. Até porque existe o que você falou, né? Se tem sofrimento, né? Se tem pensamento suicida, tem menos fé, tem menos uhum, espiritualidade, né? Isso existe nas próprias comunidades religiosas. E daí já começa o tabu. Né? Daí já começa o não cuidado entre eles, né? O não encaminhamento para serviços de psicologia também. Até porque o tabu, né, de que líderes como é que fala? Que oração cura tudo, né? Que não precisa. Então, vai existir tudo isso. Assim, eu fiquei aqui pensando, claro que no momento inicial, né? Mas assim, o quanto que essa discussão precisaria adentrar também nas igrejas, né? Igrejas uhum. protestantes, nas igrejas católicas, né? Entre os líderes religiosos também. E aí eu e Marcos, a gente partilha de alguns planos, né? Uhum. Futuramente para a gente também pensar nesse contexto, né? E levar essa discussão para esses líderes, né? De fato, como profissionais. Gente, eu queria deixar aberto aqui um tempinho, ver se alguém tem alguma pergunta. No chat aqui, Marcos, teve algumas perguntas, mas eu acho que foram respondidas já. Se alguém quiser falar, né? Já foi, né? Boa noite. Boa noite. Alexandre, falando aqui de Salvador. Eu gostaria de saber se existe alguma questão estatística dentro da pesquisa do Marcos, tomando como ponto de partida principalmente a pandemia. Digamos, números, não na sua pesquisa, que talvez seja recente, né? Mas existem outras pesquisas antes da pandemia e algo pós-pandemia. Vamos lá. Pesquisas antes da pandemia. Não tem. É como eu estou dizendo. Os artigos que eu procurei, eu botei literalmente suicídio, pastores, suicídio padre, fui botando lá. Não aparece. Tem um artigo, inclusive, que fala sobre suicídio, aumentou o suicídio dos pastores durante a pandemia e depois da pandemia. Foi quando o negócio deu uma amplificada. Mas aí a pandemia fez isso com todo mundo. Foi um negócio que destabilizou o mundo inteiro. Tanto que até os índices de suicídio na pandemia dispararam. E aí a igreja, que faz parte do mundo, não teve como ficar fora disso. Mas antes, é aquela coisa, é aquele tabu. O que está acontecendo é que está tendo suicídio de pastores e padres, líderes religiosos, e alguns são proeminentes, então isso está mexendo com o pessoal. Eu comecei a fazer um trabalho de busca em notícias de suicídio de pastores. Eu parei. Não funcionou, não deu certo, não, porque geralmente a notícia ela é veiculada a blogs de fofoca gospel, de fofoca de crente, não é algo assim muito firme, e aí eles
eles não têm o cuidado de tratar a informação. Eles só jogam, e aí eu não sei se foi erro meu, eu começava a ler os comentários. Aí, foi um negócio tão, não sei, desgastante, me afetou tanto, que eu disse, gente, eu não vou continuar fazendo isso. Aí eu mudei o viés da pesquisa. Mas eu comecei a ver, já estava. Eu fiz 5 anos, eu comecei em 2015, 14, eu parei em 2019. E aí eu comecei a ver padrões. Geralmente eram líderes de igrejas neopentecostais e pentecostais que estavam suicidando. Não eram líderes mais velhos, eram líderes entre a faixa de 30 e 40 anos de idade. Geralmente perto de datas comemorativas. Teve o Natal de 18, foi o Natal de 19. Tiveram 5. Foi um negocinho que eu disse, o que aconteceu em 2019? Mas era o começo da pandemia, né? Tava aquele negócio começando a vir. Então, dá para ver isso, mas não tem aquela estatística. Falei com pastores do Brasil inteiro, perguntando sobre. Falei com o reitor da Faculdade Sul-Americana, que é uma das melhores faculdades teológicas aqui que a gente tem. Falei com pastores e reitores de outras universidades. Não se fala. É algo que eles ouvem falar. Eu entrei em contato na Convenção Batista Brasileira para falar sobre, tentar informações em congresso e tudo mais. E tinha, mesma coisa, os pastores não falam muito sobre isso. É aquela conversa que um pastor tem com o outro, informa o que aconteceu com tal pastor, e aquela coisa bem silenciada. Fechado. Então, é muito fechado. Não é algo Não, que vem. E até aqui em Natal aconteceu um caso, foi muito proeminente, foi no meio da pandemia, de um pastor que ele cometeu suicídio, e aí o pessoal falou e sumiu. Então é algo muito um tabu muito forte. não se pode falar disso, não pode espalhar o assunto, né? Respondeu quem foi que perguntou? Sim, sim, respondeu. Joia. Deixa eu aproveitar o comentário acho que é Tirandra, não sei se é isso, que é assim que se pronuncia. Ela disse, já fui freira, tive depressão e tinha o sentimento de querer dormir e não acordar mais. E não era falta de fé, né? Isso. Quer comentar, Marcos? Acho que está É muito dentro. importante a gente pensar isso, porque às vezes esses sentimentos vão vir. Eu mesmo já tive, de chegar assim, dormir, minha oração da noite e ser Deus, já deu. Fim. Se o senhor, por favor, me fizer o privilégio de me encontrar contigo hoje na glória, vai ser fantástico. E aí, é aqueles sentimentos que acontecem no coração da gente que vão mexer com a gente. Isso quer dizer que eu tenho mais fé ou menos fé? Não. Não quer dizer isso. E tem um livro de C.S. Lewis. Qual é o nome do livro? Anatomia do Luto. É o luto, Anatomia de uma Dor, Luto e Observação. Eu não sei se Girland tem aí. Esse livro é fantástico, porque ele fala de uma dor de um homem que perdeu a sua esposa para o câncer, que está destruído e que ele olha que teve vontade de acabar com a vida e ponto. E aí você olha para isso e ele chega em momentos que foi um dos mais que me chocou no livro, ele diz, Deus é um sádico cósmico. Meu Deus, o bicho vai pro inferno desse jeito, é doido. Não, ele é um humano que estava sentindo uma dor inominável e essa dor ele precisava falar. Falar com quem? Aquele que sonda os corações. Ele pegou e falou com Deus da fé dele e foi falar. Então, passar por essas situações é muito importante a gente entender. Eu estou passando por um momento de depressão. Ok. Não estou bem. Ok. Não estando bem, eu vou passar por um processo de tratamento e de cuidado. Show. Vou ter pensamentos de desistir? Vou ter. Ok. Se você estiver comigo nessa jornada, me acolha. Converse comigo. Esteja junto. Porque a gente vai avançar junto. E aí onde que a gente vê a questão da comunidade, de estar junto, de participar da vida do outro. Que o mundo hoje que a gente vive, a contemporaneidade, ele ataca essas fragilidades. Ele quer que a gente poste tudo de lindo e maravilhoso como o Instagram faz. Mas a vida não é assim. A vida normal é cheia de reveses. E a gente tem que estar pensando sobre. Então, eu achei massa o comentário dela. O livro é esse mesmo, Anatomia de um Luto, de C.S. Lewis. Eu tenho ele, só não procurei aqui e não encontrei, mas eu tenho esse livro O meu também. eu Qualquer emprestei, coisa. fiz a besteira de emprestar e a pessoa levando e devolveu até hoje. Mas é Já fácil, diz, só joga lá no é, Google Anatomia de um Luto, ou na Amazon, e anatomia é de uma bem dor, luto. É bem tranquilo. Anatomia de um Luto, é bem fininho.
Mas eu queria perguntar uma coisa a vocês, assim, que eu esqueci de perguntar isso antes. Se tem algum líder religioso também aqui, se vocês são psicólogos, são de outra área, é, não sei, né? Se vocês puderem colocar no chat aqui, só para a gente saber mesmo. E se alguém também quiser comentar, fazer alguma pergunta, Rosângela, abre o Estou à microfone. disposição. Marcos, Oi, boa noite. boa noite. Eu sou psicóloga aqui de João Pessoa, na Paraíba. Na tua pesquisa, você contempla mulheres religiosas? Então, vamos lá. Eu comecei a ver e tem. Eu peguei na pesquisa inicial, eu tive alguns casos e eu vi mulheres que eram pastoras que estavam cometendo suicídio. E aí começou a minha orientadora chegou e disse, porque como eu comecei com as 4 religiões, a minha orientadora fez, você não vai ter juízo para conseguir fazer as 4. Escolha uma. Aí eu escolhi o protestantismo. Aí ela pegou e jogou a segunda pergunta. Vão ser pastores ou pastoras, ou pastores e pastoras. Porque se você for fazer pastores e pastoras, você vai ter que entrar numa outra discussão de gênero. Aí eu travei na hora. Aí eu disse, o meu, para mim, para minha realidade, seria muito mais, muito menos exaustivo trabalhar em cima de pastores. Aí eu foquei nos pastores. Porém, na pesquisa que eu fiz anterior a entrar no doutorado, tinham mulheres. E aí é muito interessante, porque são líderes de comunidade, são pastoras que simplesmente cometeram suicídio, morreram. Então, e tá lá. E tem até as coisas doidas, né? Tinha uma foto dela em cima da ponte que ela ia pular. Uma pessoa pegou e postou essa foto. Eu parei, eu disse, gente, como é que você faz isso? E tipo, aí pronto. Tá entendendo por que eu parei? Porque não tá me fazendo bem seguir isso, não tá legal. Tá um negócio muito É, ruim. Mas não tem sei. não, viu? Ô, Rosângela, você já fez mestrado? Mulher, olha aí o tema. Tá aí o tema. Gente, essa coisa de pesquisa são as limitações, né, que tem. Quando o Marx É, entrou, ele ia falar das 4 principais religiões, né? As que ele falou, Espiritismo, Umbanda, Católico e Protestante. e Só, protestante. só que a orientadora dele já, não, Marx, aí ela não deixou. Enfim, aí vai afunilando, são as questões de pesquisa mesmo, Rosângela. O que mais, gente? Oi, boa noite. Eu Boa sou a Ana noite. Paula, a esposa do Alex, que falou, né, de Salvador. Só um adendozinho da contribuição do que o Marcos falou. Eu estava aqui discutindo com meu esposo e a gente percebe o excesso de atividades dentro das igrejas, né? A falta do equilíbrio, né, Marco, do Nossa. líder poder parar, respirar, passear, sair. É muito interessante, porque assim, nós cobramos muito a presença do pastor, queremos que ele esteja em tudo, mas dificilmente a gente pergunta como o pastor e sua família está. Né? Então, o pastor tem que estar Uhum. em todo momento, em todo Em instante, ainda todas as para além. programações, E isso, o excesso de atividade. Isso é né? muito prejudicial. Então, eu acredito que os líderes também têm que tomar muito cuidado em relação a isso, porque há uma disfunção, achando que muita atividade vai me fazer estar mais íntimo de Deus. E não é verdade. Mais íntimo de Deus é estar com Deus, não é o excesso de atividades, mas intimidade com Ele. Então, eu acredito que falta muito esse equilíbrio de saber parar, de dizer o não, né? Como você falou. Muito, muito assim, maravilhosa a sua fala, muito maravilhosa. Uhum. É que nem a gente pensar, não, eu trabalho numa empresa que ela quer que eu trabalhe 70 horas por semana. E ela vai me cobrar, vai me chamar, vai botar para fazer um monte de coisa. A gente vai surtar. A gente não consegue. E aí, aqui na realidade da nossa região, a gente é uma cidade de praia, né? Então, o pastor ir para a praia, passar o dia na praia com a família, tem igrejas que dizem, não, tá errado, o pastor não pode ir para a praia, não. Eu disse, oxi, não pode ter um dia de lazer com a família, comendo camarão na beira da praia, tomando água de coco? Por que não? Eu não posso? Que eu sou um trabalhador normal? Porque o pastor, que também é um ser humano normal, que nem eu, não pode. Entende? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Lu comentou aqui, imagina se pastores homens são silenciados, imagina as mulheres, né? Uhum. Com certeza, Lu. Gente, acho que a gente pode ir finalizando, né? A gente já foi passando aqui do tempo. Eu entendo que é um tema que a gente vai. Na verdade, os vários temas que a gente já vai partilhando, né? Termina gerando também muita discussão e isso é bom, né? Prova de que tem muita coisa para discutir.
né? Tem muita coisa para Uhum. pensar, tem muita coisa para avançar também nas discussões entre profissionais, né? E entre líderes também, né? Por isso foi o que eu falei no início, essa conversa, ela precisa alcançar profissionais, porque somos nós que cuidamos, né, desses líderes. É claro, entre os outros aspectos, né, da questão da religião em si, né, da compreensão das diversas religiões, tudo aquilo que a gente já sabe também. E é uma discussão que precisa adentrar também nas comunidades religiosas, né, para que as pessoas também busquem o cuidado, né, e a qualidade de vida como um cidadão normal, como todos nós, né? Acho que a gente pode ir É isso. encerrando por aqui. Quer falar mais alguma coisa, Marcos? Só agradecer a Gi pelo convite, agradecer a vocês por terem investido esse tempo, me escutado e me colocar à disposição. Caso vocês precisem ter alguma dúvida, conversar alguma coisa, estou à disposição de vocês. Só entrar em contato. Eu demoro para responder, é o meu normal. Assim, às vezes o pessoal tá certo, então precisando, estou à disposição de vocês. Gente, é isso. Um beijo para vocês, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição também nas redes sociais, no Instagram. Nosso ele vai ficar gravado sim. Que bom, boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada por tudo. Boa noite. Boa noite. Vou encerrar aqui a gravação.